Um mistério de quase 60 anos, o enigmático desaparecimento de Joanna Rich. Décadas depois sumir sem deixar rastros, a história da dona de casa norte-americana ainda é motivo de curiosidade e levanta hipóteses distintas. No fim da tarde de 24 de novembro de 1961, a polícia de Lincoln, em Massachusetts, Estados Unidos, foi acionada após a denúncia de que a cozinha de uma casa familiar estava repleta de sangue. O cenário assustador era apenas o início de uma longa investigação, que até hoje não tem conclusões exatas sobre o ocorrido. Tratava-se do misterioso desaparecimento de Joanna Rich, uma mulher comum, mãe e dona de casa, que não teve uma conclusão. Contudo, algumas teorias bem diferentes foram levantadas durante as investigações. Quem foi Joanna? A trajetória de Joanna Caroline Rich é trágica do início ao fim. Nascida em Nova York no ano de 1930, a garota perdeu os pais muito cedo, quando tinha apenas 10 anos de idade. A causa da morte dos pais de Rich foi declarada como um incêndio suspeito. Nos anos seguintes, a menina passou a morar com os parentes mais próximos e alegou ter sido abusada sexualmente por um deles. Depois de anos de sofrimento, em 1952, a jovem conseguiu uma enorme conquista, seu diploma em literatura inglesa. A partir desse momento, ela começou a trabalhar para se sustentar. Em 1956, Joanna conheceu o executivo Martin Rich, com quem se casou. Por isso, a norte-americana decidiu abandonar o emprego para se dedicar totalmente à sua família. O casal se mudou para Massachusetts e teve 2 filhos, Lillian e David. O sumiço. A vida de Joanna parecia mais comum do que jamais tinha sido até então e pelo menos durante a manhã do fatídico 24 de novembro de 1961, não foi muito diferente. Martin, seu marido, saiu cedo de casa para pegar um voo para Nova York. O homem tinha uma viagem de negócios marcada, algo que já era recorrente. Depois que seu marido partiu, todos tomaram café da manhã e a rotina seguiu normal. Joanna levou Lillian para uma consulta ao dentista, encontrou com algumas pessoas na rua e todos afirmaram que estava tudo aparentemente bem. Na volta para casa depois do almoço, a mulher colocou o David para dormir enquanto a filha brincava com um vizinho na rua. Por volta das 14 horas, a senhora Rich disse que precisava sair e pediu para que sua filha e o amigo fossem para a casa da vizinha, Barbara Barker. Na ocasião, a vizinha afirmou que viu John sair de sua residência usando um sobretudo e carregando algo vermelho em seus braços. Depois de algumas horas de sua saída, Lillian decidiu voltar para casa. Foi aí que ela se deparou com um cenário horrível. Mamãe se foi e a cozinha está coberta de tinta vermelha, gritou a menina desesperada. A polícia foi chamada por Bárbara às 16h33. Enquanto tudo isso acontecia, o pequeno David ainda estava em seu berço. Hipóteses. A primeira tese levantada pelos guardas, que chegaram rapidamente ao local, foi a de que Rich poderia ter tirado a própria vida, analisando o estado em que a cozinha foi encontrada. Contudo, com a ausência de um corpo, as autoridades perceberam que esse não seria um crime fácil de ser solucionado. Por isso, o marido da dona de casa foi chamado de volta para Lincoln, o que ele fez imediatamente. Diversos moradores da região disseram que viram uma mulher parecida com a descrição de John caminhando pelas redondezas. As roupas batiam com aquelas descritas por Bárbara. Mas, isso ainda não explicava a presença de sangue detectado como do tipo O, por todo o chão da cozinha. Os investigadores também estranharam a falta de pegadas de sangue no local. Além disso, apesar de terem encontrado rastros de uma marca de mão, nenhuma impressão digital foi rastreada. Tudo ficou ainda mais confuso quando um vizinho afirmou ter visto um veículo estranho estacionado na porta de Joanna alguns dias antes. Depois do desaparecimento da mulher se tornar conhecido na mídia, a repórter Sarin Gerson ficou curiosa sobre o assunto e decidiu ir até a biblioteca pública local para pesquisar casos parecidos. Nessas buscas, Gerson encontrou o histórico de livros que haviam sido alugados por Rich, um pouco antes de seu sumiço. A desaparecida havia retirado 25 livros sobre assassinatos e casos de sumiço. A partir dessa descoberta, muitas pessoas passaram a acreditar que a senhora Rich teria forjado o próprio assassinato para poder fugir. Porém, a maioria dos conhecidos de John não acredita nessa hipótese, inclusive o marido Martin.
O dentista que tinha visto a mulher na manhã de seu desaparecimento também afirmou que ela estava muito contente com seu casamento e filhos. 59 anos depois do ocorrido, apesar de alguns homens terem sido investigados, nenhum suspeito foi preso. Além disso, nenhum corpo foi encontrado e nenhuma hipótese foi dada como conclusiva. O mistério ao redor de Joanna Risch permanece até hoje sem resposta.